Seja muito bem-vindas ao nosso podcast de hoje, o podcast MMGR. Aqui nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, sobre superação, sobre fé, sobre como ser uma mulher que todos os dias vence o seu desafio. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, palestrante, missionária, Camille Caroline. Se apresente para nós. Boa tarde, né? É um prazer estar aqui, me sinto honrada, né, em receber esse convite. Eu sou daqui, natural de Barra Mansa mesmo, apesar de estar fora há um tempo, né? Desde que nós começamos a pastorear, meu marido é pastor e somos da Igreja Metodista Wesleyana, então o nosso regime é itinerante, né? Então eu fiquei fora de Barra Mansa durante alguns anos. E agora voltei novamente, né, e tenho pastoreado ali junto com meu esposo a igreja no Nova Esperança, no bairro Nova Esperança, Igreja Metodista Wesleyana no bairro Nova Esperança. E ali nós estamos já há 7 anos, né, que voltamos para Barra Mansa. E vai ser um prazer conversar um pouco com vocês. Ai, que incrível. Fala um pouco do seu lado mãe. Então, eu tenho 2 filhos. Tenho a Ana Beatriz, que fez 15 anos agora, recentemente, esse mês passado. E tem o Pedro Henrique, que tem 13 anos, né? Os dois participam com a gente do ministério e está com a gente ali na igreja também, né? E eu tenho conduzido assim a minha família dessa forma, né? Eles foram criados assim e estão conosco aí nessa caminhada. E sobre a transformação mental através da fé. Transformação mental através da fé. Então, aí eu preciso citar a palavra. Sim. Né? Paulo, ele vai na sua carta aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1 e 2, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, em algumas versões com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Então, quando a gente fala de transformação de mente, não tem como não nos reportarmos a esse versículo, né, do apóstolo Paulo, onde ele vai orientar ali a igreja de Roma, aos irmãos, né, de Roma, que pudessem se transformar. Né? Às vezes a gente acha que a gente vai transformar o mundo, mas na verdade nós precisamos nos transformar. Porque se a gente muda dentro, as coisas fora, ela começa a mudar naturalmente. Né? Então, o ser humano ele tem a mania, né? Ele tem o desejo de fazer diferente. Ele sempre quer mudar o outro. Então, ele acha que se eu mudar o meu ambiente, a minha vida melhora. Se eu mudar de situação, a minha vida melhora. Se eu mudar de casamento, a minha vida melhora. Se eu mudar de emprego, minha vida melhora. Se eu mudar de família, minha vida melhora. Se eu mudar de igreja, minha vida melhora. Né? E por aí vai. E, na verdade, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Paulo vai dizer, olha, você não se conforme com este mundo. Esse mundo vai ter um montão de coisas que você não gosta. Vai ter um montão de coisas que não agrada a Deus. As situações que te cercam, elas vão se opor muitas vezes ao seu pensamento. Aí ele vai dizer, mas, nas minhas palavras, vocês deixam isso de lado e vocês se preocupem e se ocupem em transformar a vossa vida pela renovação do vosso entendimento. Né? Vocês têm uma mente renovada. Todos os que nascem de Cristo, eles automaticamente, eles nascem para um novo pensamento, é um novo estilo de vida, é uma nova forma de pensar. E ele vai dizer, olha, agora vocês têm uma nova forma de pensar. Então, se vocês têm uma nova forma de pensar, vocês se transformem através dessa nova forma de pensar. Então, quando eu me transformo, automaticamente as coisas ao meu lado, ao meu redor, ela também começa a transformar.
Eu começo a mudar o meu posicionamento, eu começo a mudar a minha postura e automaticamente as coisas em volta de mim, ao redor de mim, elas começam a mudar naturalmente. Só porque elas mudaram? Não, porque eu mudei. Então, o meu ponto de vista de olhar para essas coisas já é diferente. Aquilo que me atingia de uma forma mais séria, agora já não me atinge mais. Por quê? Mudou a intensidade? Não, não mudou. O que mudou foi a receptividade daquilo. O que mudou foi como eu aceito aquelas palavras. O que mudou foi como eu deixo que aquilo atue na minha mente. Então, a partir do momento que eu mudo a minha mente, eu passo a mudar as coisas que estão em volta de mim, né? Então, e aí quando a gente vai falar de mente, na Bíblia a gente fala de sentimentos, né? Provérbios, no capítulo 4, olha, eu gosto muito desse versículo, Provérbios 4, 23. Ele vai dizer... Aí o sábio Salomão já, né, vai falar. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, né? E aí o coração, na Bíblia, ele refere-se aos sentimentos. Toda vez que vai falar sobre coração na Bíblia, fala sobre sentimentos, fala sobre emoções, sobre vontades. O coração, ele quer dizer, ele vai remeter a isso. Né? Na verdade, fala do coração, mas está remetendo à mente. Então ele vai falar, se você tem que guardar alguma coisa, pensa, o sábio Salomão, ele poderia guardar muita coisa. Ele tinha riquezas, foi o homem mais rico dessa terra. Ele tinha tanta coisa para guardar. Ele vai dizer, olha, eu vou dar um conselho para você. Se você tiver a necessidade de guardar alguma coisa, guarda o teu coração, guarda as suas emoções, guarda o seu sentimento, guarda a sua mente. Porque uma mente renovada, uma mente transformada em Cristo, uma mente guardada, ela é muito mais difícil ser atingida, né? Os nossos sentimentos fora do nosso controle, as nossas emoções alteradas, vai fazer com que tudo também se altere à nossa volta. Então ele vai dizer, olha, não adianta você ter muita coisa e ter uma mente conturbada, e ter sentimentos bagunçados. Não adianta você querer conquistar o mundo, mas se por dentro você está toda remexida, se por dentro você está tudo bagunçado. Se você tiver que guardar alguma coisa, você guarda a sua mente, você guarda o seu coração, você guarda as suas emoções. Por quê? Porque dele saem as fontes da vida. Ou seja, é dele que vai jorrar, né? Se estiver bem, vai jorrar coisas boas, né? A sua palavra vai ser palavras abençoadoras, as suas atitudes vão ser atitudes que agregam, né? Agora, se ela estiver bagunçada, não adianta ter muita coisa, não adianta correr atrás de muita coisa, não adianta conseguir muita coisa, porque num futuro bem breve essas coisas começam a ruir. Por quê? Porque a mente não está guardada, né? Então, sobretudo, guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda os seus sentimentos, né? E aí a gente vai fazendo o quê? Nos transformando, dia a dia, né? Cada dia a gente precisa de uma transformação diferente. E a gente vai nos transformando, conforme Paulo diz, e aí as coisas à nossa volta começam a mudar. Sim, e a gente está no mês, né? Setembro Amarelo, Sim. Né? Com prevenção. E o que a gente mais vê são pessoas que desistem de viver. São pessoas que elas ainda não conseguiram encontrar essa forma de pensar. Essa forma de olhar e ver a vida que Cristo deixou para nós, né? Que é a vida com abundância. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Sim. E dentro desse mês, de toda essa questão que está acontecendo, que a gente tem visto muitas coisas assim, que a gente olha às vezes, jovens que estão em depressão, sabe, adolescentes. Hoje a gente tem uma massa gigantesca de adolescentes que estão depressivos. Você acha que o celular afastou muito esses jovens da fé, de acreditar? Olha, é uma boa pergunta, porque eu não acredito
que o celular afastou. Eu acredito que eles já estavam afastados antes. Só não tinha uma forma de se esconder como eles têm agora com o celular, né? Eu não vejo que o celular ele tem o poder de afastar. Eu acho que o celular ele tem o poder de manter-se afastado. Entendi, né? Entendi. Eu acho que é diferente. Eu acho que ele não tem o poder de afastar. Eu acho que ele tem o poder de manter a pessoa afastada, né? Ela é tipo aquele refúgio, né? Encontrou aquela caverninha e é como se o celular fosse essa caverninha, né? Entendi. Mas o caminhar para essa caverna não foi o celular que ele levou, né? A gente vive uma sociedade com mudanças de conceitos muito grandes. Marcos que nunca deveriam ter sido retirados, né? Conceitos que nunca poderia ter se perdido. As pessoas elas vivem muito hoje à procura de uma liberdade que na verdade tem só aprisionado elas mesmas. Nós vemos até mesmo mulheres, né? O seu público, a maior parte eu imagino que seja, Sim. né? E eu acho que é importante falar isso, porque a gente vive num tempo onde é muito falado, não, você precisa ser livre e você precisa ser feliz, o importante é ser feliz, né? E essa felicidade, essa busca da felicidade a qualquer preço, tem gerado um preço de morte na vida de muitas pessoas, porque a felicidade não está nisso. A felicidade, ela está em Deus. A felicidade, ela está no centro da família. A felicidade está ali. A partir do momento que a pessoa ela entende que ela pode buscar essa felicidade sozinha, ela não vai encontrar essa felicidade, né? E é isso que tem acontecido com esses jovens, né? Com essa geração. Uma busca desenfreada por prazer, né? A gente vê o hedonismo tomando conta da sociedade assim de uma forma muito grande. Então é um prazer por ele mesmo a qualquer custo. O importante é eu ser feliz nessa noite. O importante é eu curtir a minha vida enquanto eu posso. E na verdade essa liberdade tem aprisionado muitas pessoas, porque essas pessoas elas estão lotando os consultórios de psicanálises, de psiquiatras, psicólogos, cada vez mais com doenças psicossomáticas que a gente não sabe de onde vem, né? E isso tudo por quê? Por conta de que eles não aprenderam a viver no simples. Ninguém quer mais viver no simples. Ninguém se contenta mais com viver no simples, com viver no pouco, com viver no básico, né? E eu não estou falando de pobreza. Eu estou falando de eu ser feliz com aquilo que eu tenho hoje, de eu ser feliz com o sol que Deus me deu hoje, que eu ser feliz com o tempo que o Senhor me deu hoje. As pessoas já não conseguem mais ser felizes com isso, elas querem mais. E esse mais elas não vão conseguir. Ninguém consegue. E aí acaba que eles vão se perdendo, né? E é o que a gente tem visto muito hoje. Então, eu não entendo que o celular leve a pessoa a esse estado. Eu creio que o celular é um facilitador para que essa pessoa fique nesse estado, porque o celular já deixa ela confortável, né? Eu estou aqui no meu quarto, pensa, um tédio se eu não tivesse nada o que fazer. Com o celular na mão, aí agora eu já fico umas 3 horinhas tranquila. Sim. Né? Então, mas o meu filho, ele não sai do quarto por conta do celular. Não foi o celular que colocou o seu filho no quarto. O celular pode até tá deixando ele lá por mais tempo, mas na verdade a raiz está muito além disso. Às vezes de pais displicentes, ausentes, né? Que buscam dar muitas coisas, mas não são presentes, né? Nós vemos famílias que imaginam que dar presentes é o suficiente. Só que ser presente é muito mais importante. A criança, ela não quer presente. Ela quer
que os pais estejam presentes. E como os pais hoje não podem estar, eles vão substituindo isso e acham que isso é normal. E aí eles mesmos vão afastando o filho, e aí o celular pega e abraça. Então, a única coisa que o celular tem feito é isso, tem abraçado. Mas o erro não está no celular. O erro está no pai que comprou esse celular e financiou isso. O erro está no pai que proporcionou esse momento para que o filho tivesse ali, né? O erro está nisso. E, às vezes, a gente quer jogar para o outro, né? É o que Paulo disse. Olha, aí você não vai conseguir transformar o mundo. Não, vamos transformar os nossos jovens. Não, começa você se transformando para você atingir pelo menos os seus filhos. E aí eu me transformando para atingir os meus e o outro se transformando para atingir o dele e, de repente, a gente consegue mudar alguma coisa no mundo, né? Sim. Então, acho que é de dentro para fora. Sim, é esse olhar de se enxergar. O que eu Sim. acho que muitas das vezes é muito difícil. Claro. É muito mais fácil eu jogar a culpa no outro, né? Sim, é muito mais fácil eu falar, não, a culpa é dele, a culpa é do celular. Não, a culpa é do blogueiro tal, é do influenciador tal, né? Não, a culpa é minha que não doutrinei o suficiente para que ele fosse na ideia de uma pessoa que ele mal conhece. Sim. A culpa não está só aí, né? Então, assim, é claro que não generalizando, né? E, não, tem, mas eu sou um pai que eu cuido e eu falei, né? Eu não estou aqui generalizando, mas, assim, de uma forma geral, falando no geral, né, eu vejo que esses problemas que têm vindo hoje aí da mente, né, eu vi uma frase esses tempos atrás falando que a pessoa que ela se suicida, ela não se suicida porque ela quer morrer, ela se suicida porque ela quer se livrar de uma dor que ela está sentindo e ela não sabe como. Então, sim, na mente dela, teoricamente, se eu morrer, eu acabo com a dor, né? Sim, então, sim. Não que necessariamente ela queria morrer, ela só não queria estar vivendo aquela situação. E quando a gente olha para esse ponto, né, a gente vai entendendo isso, né? As pessoas, elas não estão sabendo lidar com o sentimento. Então, na verdade, esse jovem, esse adolescente, né? Ontem, se eu não me engano, parece que tiraram uma menina, né? Acharam no Rio, né? E a gente vê muitos casos assim de pessoas se suicidando e tirando a sua vida. Na verdade, essa pessoa, ela não quer morrer. Só que ela não sabe como lidar. E por que ela não sabe? Aí a gente vai olhar para a raiz, né? Aqueles marcos, aquelas situações, né? E a gente vai ver uma geração que não sabe ouvir um não. Uma geração que não sabe ouvir um espera. Que tem tudo na hora que ele quer. Que tem tudo no tempo que ele quer. Só que o mundo não é assim. A vida não é assim. Então, eu como pai, eu quero fazer o quê? Eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive, né? A maior parte a gente escuta, dos pais falam isso, né? Eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. E aí, esse pai, ele vai investindo o que ele pode e o que ele não pode, porque ele acha que apenas suprir esse filho de todas as faltas que ele possa ter, vai garantir um futuro feliz para ele. Não vai. E aí esse filho, tudo que ele quer, ele recebe. Tudo que ele quer, ele tem na mão, né? A gente é de uma geração, e eu nem sou tão antiga assim, né? Mas a gente é de uma geração que a gente recebia presentes grandes em épocas importantes. Então, eu quero uma boneca mais top, né? Então, no seu aniversário, no Natal, se você passar de ano, você ganha. Hoje em dia, não. Eu quero isso, vou lá e compro. Não, eu já peço na internet e compro, né? E hoje em dia as coisas estão muito fáceis, eles não sabem o que é valor. Eles não sabem nem ver preço das coisas, né? Eles falam, é só R$1.000. R$1.000 é quase um salário mínimo, meu filho. Você sabia disso? Eles não têm noção disso. É só R$1.000, né? Então, a gente vai dando.
A gente vai dando por quê? Porque a gente quer que o filho tenha tudo que a gente não tem, que a gente não teve. E a gente não dá o não. A gente não dá o espera, a gente não dá você não vai receber porque você não está merecendo no momento, você não vai receber porque eu não tenho condições e eu não vou me endividar, eu não vou pegar empréstimo, eu não vou fazer uma loucura só para te dar uma coisa porque você quer. Ele não ouve isso. E aí o que acontece? Esse menino cresce, ele vira um adolescente e ele vai agora conviver com o mundo. O mundo é assim? Claro que não. Ele vai ouvir não um atrás do outro. Ele vai ouvir que ele não é tão bom como a mãe dele, o pai dele falou, todos os dias. Ele vai ouvir um não do namorado, da menina que ele estava querendo. Ela vai ouvir um não do menino que ele estava querendo e vai ver ele ficando com a outra. Ela vai ver isso o tempo inteiro. E aí eles chegam nessa fase, eles começam a ouvir os nãos que ele não ouviu na infância. Aquilo vai fazer o quê? Vai frustrar ele. E aí ele vai achar que ele precisa tirar a vida dele, porque ele não consegue lidar com os nãos da vida. Os nãos que o pai não dá, a vida se encarrega de dar. Os puxões de orelha que hoje o pai não pode dar, a vida vai se encarregar de dar, né? Se eu não der, alguém vai dar por mim. Então, eu acho que as pessoas precisam entender isso. É melhor que eu dê, porque eu vou dar com amor. Eu vou dar explicando. Eu vou dar por que não pode. E eu vou dar fazendo ele entender que um dia ele vai ter. Agora, se eu deixar que o mundo faça, o mundo não vai fazer isso. Ele não vai dar com esse amor. Ele não vai dar explicando. Ele simplesmente vai falar não. Não te quero nessa roda. Você não é bem-vindo nesse grupo. Você não é bem-vindo desse jeito. E aí o que acontece? Esse adolescente ele não sabe lidar com isso. E aí a gente vê uma geração frouxa, né? Que não sabe lidar com esse tipo de coisa. Que não sabe lidar com, às vezes, um simples bullying, que nunca é simples, né? A gente sabe que hoje é até um crime, mas coisas que na nossa época a gente era muito mais forjado. E aí eu quero deixar bem claro que eu não estou falando que isso é certo, né? Mas quando a gente recebia, porque vai dizer que na sua época você nunca sofreu um bullying. Eu nunca sofri. Claro que eu sofri. Só que na nossa época a gente resolvia de outra forma. Na nossa época a gente era muito mais bem resolvida com isso. Hoje eles não têm essa estrutura, né? E aí eu não estou falando aqui, mas aí você está apoiando quem faz o bullying. Não é isso, não, né? Essa pessoa, ela está errada e ela precisa ser punida, precisa ser consertada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quem recebe, né? Aquele que recebe o bullying, hoje, ele está muito mais desprovido de uma couraça, vamos colocar assim, uma armadura, né? De uma casca. Ele está muito mais desprovido, então esses bullying atinge a pessoa com muito mais facilidade, né? Com muito, antigamente não era assim, né? Vinha, levava outra, e um falava, a gente já logo respondia, porque a gente tinha certeza de quem a gente era. A gente tinha certeza daquilo que a gente queria. Hoje eles não têm. E é só meu amorzinho, fica aqui, queridinho, mamãe, tal, e abaixa, fala com o filho, olhando no olho, não sei o quê, fica aqui no cantinho do pensamento, não sei. Ele chega no mundo, o mundo não tem cantinho de pensamento. E aí, o menino fica doido, a menina fica doida. Eles não sabem como lidar com essa situação, né? Então, acho que a gente precisa entender isso, né? Eu acho que a gente precisa curar muito mais os pais para tentar chegar nesses adolescentes, nesses jovens, né, que têm aí tirado as suas vidas hoje, esse índice altíssimo que a gente está tendo, né, de mortalidade, agora com o Setembro Amarelo, e aí o pessoal fala muito mais disso. Eu acho que a gente precisa curar muito mais os pais que estão doentes para tentar chegar no filho, né? Porque às vezes você tenta fazer um trabalho com o filho, aí o filho começa a ficar assim, o pai faz o quê? Não sabe o que fazer, leva para um psicólogo.
E aí o psicólogo vai tentar fazer o trabalho dele. Sim. Mas aí o psicólogo sozinho não consegue fazer nada. Ele volta para dentro de casa e o meio que ele vive é o mesmo. Então, se eu não mudo aqui, ó, nada vai mudar aqui fora. Nada vai mudar ao redor. Né? Sim, sim. E como que você diria agora, para a gente poder deixar dentro da nossa conversa, como que você poderia dar um conselho para essa mudança de mentalidade? O que essa pessoa poderia estar dando o primeiro passo para essa mudança? Tá. Eu vou ser bem direta, tá? Nesse primeiro passo. Vou até olhar para ele. É só Jesus. Sim. O primeiro passo é Jesus. A gente tem vários outros passos que a gente pode dar. A gente tem terapias, a gente tem envolvimentos com redes de apoio, Sim. né? Amizades saudáveis, nós temos médicos, né? A gente não descarta isso, né? Tem pessoas que falam muita bobeira, né? A pessoa tem boca, fala o que quer, né? E aí às vezes a pessoa fala, porque os cristãos é contra psicólogo, psiquiatra. Claro que não, nós somos a favor, entendemos que eles são profissionais necessários, né? E se tiver que tomar um remédio, se tiver que se medicar, se precisar de fazer uma ajuda, que faça. Sim. Mas o primeiro passo é Jesus. Sim. Por quê? Porque dentro do homem e de todo homem, daquele que acredita e de repente alguém que vai ouvir esse podcast não acredite. Dentro de qualquer um, existe um espaço que só o Senhor Jesus pode preencher. Sim. Só Jesus pode preencher. O amor não preenche, a amizade não preenche, a bebida não preenche, a droga não preenche, nada preenche. Existe um espaço específico dentro do ser humano que só o Senhor preenche. E essa pessoa ela pode buscar em todos os lugares. Ela pode ir no melhor psicólogo, ela pode ir no melhor psiquiatra. Se ela não entender que o primeiro passo dela é Jesus, nada vai mudar, né? Então, parte do princípio de que ela precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E aí, depois de Jesus, né, nós vamos, então, tendo orientações por ele do que fazer. Não, então, eu preciso de um medicamentozinho, então vou procurar agora. E aceitar esse medicamento. Eu vou agora procurar um médico especializado que me dê esse medicamento. Eu preciso de um acompanhamento psicológico, então eu vou procurar um psicólogo que me dê esse acompanhamento. Vou precisar disso, então vou procurar alguém que me dê, né? Então, esses tratamentos, eles vão vindo, né, acompanhados de Jesus. E Jesus vai nos guiando e vai nos direcionando e vai nos mostrando as pessoas e os lugares, né? Então, eu acho que é um conjunto, né? Sim. Não adianta só eu procurar, não. Se eu tô doente, né, por exemplo, se eu tô com depressão, e a gente sabe que depressão é uma doença, né? E se é doença, quem trata é médico, né? Jesus cura a depressão? Claro que cura. Se ele cura câncer, se ele cura AIDS. Ah, Camila, ele cura? Cura. Eu já vi muita gente ser curada assim. Então, eu posso falar do que eu já vi. Eu já vi muitas pessoas sendo curadas de câncer, de que o médico falou, olha, vem a família toda despedir, porque não passa desse mês. E a pessoa está vivinha até hoje. Eu já presenciei isso. Então, Jesus cura câncer, Jesus cura AIDS, Jesus cura qualquer enfermidade, assim como ele também cura depressão. Só que, da mesma forma que ele também usa o médico para fazer um tratamento do câncer, um tratamento oncológico, para fazer um tratamento de coquetel para quem tem o soro positivo, para quem tem qualquer outra doença, diabetes ou qualquer outra coisa que seja, ele também vai usar um médico para medicar essa pessoa que tem depressão. Porque Deus pode curar? Pode, como ele também pode usar o médico
para cuidar, te direcionar e cuidar de você, né, de uma forma, e você ser curado de uma forma medicamentosa, vamos colocar assim, né? Ele tem poder também para curar sem medicamento, mas se ele quiser curar com medicamento, ele também pode usar um médico para isso. Então, eu entendo que tudo parte de Jesus. Sim. Tudo parte de Jesus. O mundo está assim porque o mundo tem aberto mão de Jesus. Quando o mundo entender a importância que Jesus tem na sua vida, né, as coisas começam a melhorar. Sim, sim, porque existem algumas pessoas que elas confundem, né? Quando as pessoas levam a fé, as pessoas elas não, então vou largar o medicamento. Sim. Que a gente vê muito, né? Sim. E eu sempre falo que a gente sempre escuta alguém falando, não, então vou largar aqui e vou só. Não, e foi muito importante você trazer essa parte. São as duas pontas, sabe? Sim, porque claro. Tem muitas pessoas que elas adoecem porque elas não querem mais aceitar o medicamento. E não é assim que funciona. Sim. As pessoas têm que ter essa responsabilidade até Claro. mental, Claro. de saber os problemas que elas estão vivendo. E aí é onde a gente fala até de viver a própria realidade, né? De viver o que realmente está passando. E não transformar o que está passando em talvez, ali na mente daquela pessoa, agora se eu parar tudo, não. Ela vai fazendo o tratamento como você trouxe. As pessoas estavam no médico, mas elas estavam no médico, elas estavam no hospital. Quer dizer, elas estavam fazendo esse acompanhamento. Então, elas não pararam. Sim. Porque tem muitas pessoas que elas acabam fantasiando algumas coisas. Sim. E acaba que não se torna realidade. E aí ela se frustra e talvez elas frustrem a família inteira. E aí vai aquela coisa que a gente vê. Então, verdade. tudo parte da mente, né? Claro. De aceitar. Porque tem pessoas que elas mentalmente não aceitam. É onde a gente fala, são aquelas pessoas que estão mentalmente doentes. Porque quem não aceita se cuidar, ela está com uma mente adoecida. Ela não está só o corpo adoecido, como a gente sabe que o corpo adoece através da mente, né? Então, assim, claro que tem a questão de genética, tem tudo isso, mas aqui a gente está falando voltado, né, para essa questão da mentalidade. Então, que essas pessoas entendam, né, que primeiro elas têm que partir, sim, de acreditar, de ter fé em Deus, porque Deus, ele preenche tudo. E ter a consciência de que ela precisa se cuidar. Sim, claro. Porque existem pessoas que elas misturam. Elas fazem essa mistura. Deus instituiu a medicina, né? Nós vemos isso. pessoas E as pessoas importantes na Bíblia, por exemplo. O Evangelho de Jesus Cristo II escreveu Lucas, né? Lucas era um médico, né? Então, a gente não é negacionista, nós não negamos a ciência. As pessoas acham que dividiu, e não existe essa divisão. A gente não nega a ciência, a gente não nega a medicina, né? Eu, por exemplo, eu sou hipertensa, já há um bom tempo, né? Eu descobri aos 29 anos de idade a hipertensão. E desde então eu tomo remédio. Acordei hoje de manhã e tomei meu remédio. Sim. E vida que segue. Isso não me deixa com menos fé ou mais fé do que Deus pode fazer na minha vida. Sim. Porque se Deus quisesse curar a minha pressão alta, eu também tenho certeza que Ele curaria. Mas eu entendo que hoje Ele não deve estar importando com isso. Porque não me curou até hoje, então eu faço o quê? Eu vou tomando meus medicamentos, né? Sim. Porque eu não vou testar a Deus. Sim. Eu não as pessoas querem testar um pouco, querem falar, será que é verdade? Eu não preciso testar a Deus, né? Eu não preciso de, não, porque eu tenho fé, então eu não vou mais tomar o remédio. Deus não me mandou parar de tomar o remédio. Não existe. Né? Então, enquanto Ele não me mandou parar de tomar o remédio, eu faço o quê? Eu vou tomando o remédio. Né? Eu vou no médico, eu faço acompanhamento, eu mudo a medicação quando necessária e eu continuo fazendo o tratamento, tomando remédio. Né? E isso não me deixa com menos fé ou com mais fé por conta disso. Né? Então, porque eu entendo que a mão de Deus está sobre os médicos. Sim, eu entendo isso. Eu entendo que nada nessa terra é feita sem a mão dele. Então, ele usando a mão dele para me curar, ou ele usando a mão dele para direcionar um médico que me dê o remédio certo, que faça o meu tratamento, eu entendo como Deus cuidando da minha saúde do mesmo jeito. Porque estar bem é um cuidado de Deus. Sim, claro. Você estar bem, você tomando seu medicamento, claro. Não estar sentindo ali, Sim, claro. sentindo mal, é um cuidado de Deus. Eu faço a minha parte
e ele faz a dele. Sim. Nenhuma parte da Bíblia vai mostrar Deus fazendo alguma coisa que o homem poderia fazer e não fez. Sim. Em nenhuma parte da Bíblia. É verdade. Deus protege Noé e a sua família, mas a construção da arca foi responsabilidade de Noé. Sim. Se Noé não tivesse feito a arca, ele ia morrer também. Porque Deus manda que ele faça a arca e ele cuida da proteção da família de Noé dentro daquela arca. Mas a parte de Noé era fazer a arca, né? Deus ressuscita Lázaro, mas é necessário que aqueles que estavam ali retire a pedra daquele sepulcro. Por quê? Porque ele entende que aquela parte eles conseguiam fazer. Então você faz a sua parte e eu faço a minha. Sim. Né? Deus, ele trabalha em conjunto com o homem. Né? Ele poderia trabalhar sozinho? Poderia, mas ele não precisava ter criado a gente. Ele criou porque ele queria esse relacionamento. Então agora ele faz tudo em comum com o homem. E o que é da nossa parte, Deus não faz. Sim. Ele não vai descer do céu e colocar o remédio na minha boca. Essa é a minha parte de fazer. Sim, é a parte Ele da não vai ação. pegar e me pegar da minha casa e colocar dentro de um consultório. Não, ele não vai fazer isso. Essa é a minha parte de fazer. Agora, a orientação do médico que vai me atender, né? Quantas vezes a gente já foi em médicos e a gente saiu sem diagnósticos? Quantas vezes pessoas vai de um médico, outro médico, ninguém acha nada? Quantas pessoas passam por isso, né? Aí você olha e fala, Senhor, me direciona num médico que seja a sua mão, né? E aí essa parte, ele faz. Agora, qual é a minha parte? Ir até esse médico. Sim, né? sim. Ir até esse médico. Sim. Então, tem a minha parte e tem a parte dele. Sim, né? E aí é onde a gente entra nessa questão da mente. Essa mente precisa tomar essa decisão. Sim, uma mente curada. Uma né? mente curada precisa tomar decisão. Precisa olhar e falar, eu preciso ir, eu preciso me direcionar para esse lugar. A gente precisa se ajudar, né? Sim. Às vezes as pessoas, elas querem apenas a ajuda externa, né? Mas como eu disse, tudo começa dentro, né? Eu preciso me levantar. Sim. Eu preciso começar a querer me ajudar. Sim. E aí as outras coisas vão acontecendo, as outras pessoas vão se levantando para ajudar também. Deus levanta pessoas para colocar no nosso caminho e para nos direcionar, né? Sim. E aí tudo vai caminhando, mas aí eu preciso tomar a iniciativa de querer, né? Sim. Ah, eu quero muito, tá? Você quer muito o quê? Sentada na sua casa? Deitado na sua cama? Né? Então, se levanta, vai, você quer muito? Então, vai para cima, né? Se disponibiliza, toma um banho, lava o seu cabelo, se arruma, né? E aí as coisas vão melhorando, as coisas vão se ajeitando. Mas eu preciso tomar a iniciativa. Sim, você tem que levantar. Tem que dar levantar. Esse primeiro passo. E você também é palestrante, né? Além de missionária, é palestrante. Fale um pouco sobre esse seu lado palestrante. Eu acho que você percebeu que eu gosto de falar, né? Gosta. Isso é muito bom. A pessoa gosta de falar, né? Já de sempre, né? E eu acho que muito cedo eu entendi que Deus, ele queria algo a mais na minha vida. Sim. Né? Cada um tem um dom, né? Cada um tem um chamado, cada um é direcionado de uma forma. E eu sempre tive essa vontade, né? E também, sei lá, essa disposição, esse desprendimento, talvez, não sei. Eu sempre tive assim. E eu já sabia que Deus poderia me usar nessa área, né? Então, tem alguns anos atrás, talvez uns 13 anos atrás, eu me atentei mesmo assim para esse chamado, né? E aí eu comecei a estudar e comecei a investir nisso, porque eu entendia que Deus faz a parte dele e eu faço a minha, sim. né? Porque, Deus me chamou
para ser uma pregadora. Deus me chamou para palestrar. Tá, e eu não sei nem onde ficam os versículos da Bíblia, né? E vai descer do alto como? Né? Deus traz à nossa memória aquilo que a gente estuda, Sim. aquilo que a gente já leu. Deus traz à memória o que já Que está na memória. Ele só vai vir aflora. Não é igual você vai fazer a prova e fala assim, então, agora eu preciso. Já por osmose, né? Não existe. Não, Senhor. Deus ajuda ali, ó. Quem tá, Sim, né? a gente ele vai me ajudar a lembrar uma coisa que eu esqueci. Agora, não tem como ele me lembrar de uma que coisa você que eu nem aprendeu, sei, que eu nem aprendi. Verdade. Né? Então, assim, eu comecei a estudar e aí me formei em teologia, né? Sim. Já tem uns 10 anos, mais ou menos, talvez, por aí, que eu me formei. Não tem bem a data certa agora. Em Barra Mansa eu já estou há 7 e deve ter mais ou menos isso, uns 10 anos que eu me formei. Eu ainda estava na igreja de Angra quando eu me formei, pastoreando Angra dos Reis. E eu, então, desde que eu me formei, eu comecei a investir mais nessa área, né, a me aprofundar mais na Bíblia, a me aprofundar mais nos assuntos. E aí é aquilo, né? Voltando àquilo que a gente estava falando. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Sim. Né? E aí as oportunidades foram surgindo, né? A minha vida é assim, uma vida feita de oportunidades. Eu do nada tô aqui, ó, num podcast. Nem imaginava, né? Uma terça-feira tá aqui e tal. E aí, assim, as coisas foram acontecendo. Naturalmente, os convites foram surgindo, né? A partir do momento que eu me apresentei, a partir do momento que eu comecei a estudar, a partir do momento que eu comecei a realmente me dedicar nessa área, automaticamente, do nada, literalmente, os convites foram surgindo, né? E aí, para ir num lugar, daqui a pouco, para ir para o Rio, para ir para não sei aonde, e aí foram surgindo os convites, assim, de uma forma mesmo, assim, de Deus, né? Foram vindo de uma forma meio que milagrosa, assim. Sim, começaram a surgir, né? Existem pessoas que acreditam na cocriação. Que a gente escuta se falar, assim, são temas que se escuta falar. Uhum. E o que você diria sobre essa questão? As pessoas falam, não, eu cocrio a minha realidade. O que seria essa cocriação de realidade que as pessoas trazem? Elas têm algo ligado à Bíblia, ou é mais uma questão simbólica de cada um? Ou aquela pessoa tomou uma ação e aquela ação gerou um resultado e ela acabou colocando dentro dessa palavra? Eu acho que é meio que uma mistura de tudo, né? Eu particularmente não creio assim. Sim. Tá? Quero deixar bem claro. Eu particularmente não creio assim. Mas eu imagino que as pessoas que creem assim é meio que uma mistura de tudo. Sim, né? Elas juntaram a fé com... A física, ela vai falar isso pra gente. Toda ação, ela gera uma reação. Sim. Né? Então, isso é o óbvio. A Bíblia, ela vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer que você colhe aquilo que você planta. Ou seja, você gera uma ação e a reação daquela ação vai ser fruto da sua ação produzida. Sim. Então, a Bíblia, ela é clara também sobre isso, né? Mas eu não acredito que tudo seja por conta da minha motivação em fazer. Entendeu? Entendi. Eu não acredito que tudo seja só a base do meu esforço. Entendeu? Só por base da minha dedicação. Por base do meu esforço e da minha dedicação, eu posso até atingir alguns alvos. Eu posso até atingir alguns objetivos. Só que se eles não tiverem de acordo com a vontade soberana de Deus, eu entendo que mesmo aquilo que eu atinjo com o meu esforço e com a minha dedicação
não vai me trazer resultados tão produtivos quanto os que o Senhor poderia me dar, né? Sim, Porque entendi. se eu acreditar, né, nessa questão aí da cocriação, se eu acreditar nisso, eu vou ter que acreditar Então, no que tudo que seguinte, você não, fizer vai... ó, eu sou pregadora, tá? Porque eu sou boa, porque eu faço aqui, ó, e eu estudo, e eu me dedico, eu corro atrás. E não é, quem faz é o Senhor, né? Quem realiza é o Senhor. Sim. A Bíblia vai dizer o seguinte: um planta, um rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Sim. Então, por mais que eu plante muita coisa, o crescimento no final sempre vai vir dele. Então eu não posso acreditar que a atitude, que a minha atitude de fazer, só o mérito está só na minha atitude de fazer, não. Sim. Porque a Bíblia diz que quem dá o crescimento é Deus, não sou eu. Isso em tudo, né? Eu que me esforço para estudar, eu que me esforço para ter o meu diploma, né? Acordo cedo para ir para a faculdade, ou vou à noite depois do serviço. Eu me esforço, eu estudo, eu faço as provas, né? Mas no final, eu ainda, Camila, acredito que quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, no final, as portas que abrem, é Ele que dá. Sim. Né? Porque aí, se você for colocar bem pelo raso, né, e talvez alguém possa estar escutando, tá falando, não, ela tá blefando, não é assim, é pelo nosso esforço, né? Quantas pessoas se formam todos os anos? E aí você vai olhar quantas conseguem ser bem-sucedidas na sua formação e quantas não conseguem. E eu vou colocar numa balança o quê? Não, essas que não conseguiram foi simplesmente porque elas não se esforçaram tanto? Não. Às vezes elas até se esforçaram até mais do que essas outras aqui. Sim. Né? Então, eu não acredito que... E aí pode ser por N fatores que no final as coisas dê certo para alguns e não dê para outros. Sim. Mas eu não posso acreditar que seja só pelo esforço. Porque senão eu ia acreditar o quê? Ó, estuda, pegou o diploma, seu salário alto está garantido, meu filho. Por quê? Porque afinal eu estou correndo atrás disso. Ela criou, né? Porque como eu estou criando essa possibilidade para minha vida. Sim. Né? Ó, se dedica e depois quando você pregar, 20 almas vai aceitar Jesus. E não é assim, né? Por quê? Porque eu planto, eu rego, mas no final de tudo, quem vai dar o crescimento sempre vai ser Jesus, né? E às vezes por isso que tem muita gente que tem plantado, tem tentado, né? E tá sempre morrendo na praia. E nunca consegue, fala, não é possível, não dá certo, né? Às vezes só tá faltando Jesus direcionar. Sim. Né? Porque quem dá o crescimento é Ele. A partir do momento que eu tô achando que é eu, não, porque é as minhas forças, é porque é na minha motivação. Meu filho, vai ficar só na sua motivação. Motivação dura 30 minutos. Só vai ficar na sua motivação. Até porque a gente nem é sempre tão motivado assim. Não. Não é? Ai de nós se não fosse Jesus, nem é sempre tão motivado assim. Às vezes ele dá até o que a gente não merece. Então, eu acho que a gente eu não acredito nisso, mas Sim. eu imagino, posso estar falando aqui, né, uma inverdade, né? Não sei, porque eu nunca conversei com uma pessoa que cresce assim, mas eu imagino que as pessoas que pensam dessa forma é um conjunto de coisas, né? Ela acha que não, é só pela força dela mesmo. É eu por mim mesmo. E eu tô sozinha nesse mundo e eu por mim mesmo. Eu vou tentando e eu faço as minhas oportunidades, né? Por exemplo, a oportunidade de estar aqui hoje, eu não fiz esforço nenhum para ter. Sim. Né? Ela simplesmente surgiu.
Então, eu não posso chegar aqui hoje e falar, não, eu estou aqui hoje fruto de muito, ó, eu pensei nisso aqui, ó, o tempo inteiro, nunca nem tinha pensado nisso. Sim. Entendeu? Sim, então, eu não imagino que seja assim. Eu imagino que quem dá o crescimento é Deus. Sim, ótima, ótima resposta. E falando agora um pouco do projeto Mais Saúde, é um projeto voluntário, né? E que também acaba trabalhando a mentalidade de quem participa. Muito, muito. Fala um pouco desse projeto. Então, nós temos um projeto no pátio da igreja. É o meu xodó esse projeto, né? Ele funciona... Antes ele estava funcionando todos os dias, de segunda a sexta. Hoje ele funciona só segunda, quarta e sexta, 8 horas da manhã. Esse projeto funciona lá no Nova Esperança, né? Quem quiser participar, pode participar. Sim. Só chegar lá. Pode deixar o endereço. Lá na Arthur Bernardes é o número, a rua da igreja, né? Lá no Nova Esperança, a Igreja Metodista Wesleyana. Esse projeto funciona no pátio da igreja. O projeto, ele não é da igreja. Sim. É um projeto voluntário de atividades físicas que a igreja, ela apoia cedendo o espaço. Nós temos uma professora de educação física, né, que faz as aulas com os alunos, que trabalham com os alunos. Nós temos mais de 100 alunos matriculados nesse projeto. E aí, diariamente, gira em torno aí de 40, 50 pessoas, mais ou menos, né? Porque eles vão rodando, fazendo rodízio, né? Uhum. Às vezes vai, não vai. É um projeto gratuito, né? E lá nós trabalhamos com atividade física mesmo, né? Mas a atividade física, ela é muito mais do que apenas uma atividade física. Sim. Então, assim, a gente tem a oportunidade de estar junto como família naquele projeto. Então, assim, a gente tem muitas histórias muito bacanas lá, né? A gente tem pessoas que estavam trancadas no quarto com depressão. E aí um outro participante do projeto chamou essa pessoa, começou a ir, e hoje ela não tem mais depressão. Que incrível. Né? E ela saiu não toma mais remédios. Nós temos pessoas que tomavam muitos remédios e elas começaram a fazer a atividade física, voltaram no médico e o médico diminuiu todos os remédios. Melhorou a saúde dela. Porque não precisava mais de tomar tanto remédio, porque todas as taxas abaixaram. Né? Nós temos pessoas, muitas pessoas, 60 mais, 70 mais, 80 mais nós temos lá. Nós temos mulheres de mais de 80 anos de idade que malham com a gente no projeto. E muitas dessas pessoas, às vezes, elas vão lá só para conversar, né? Elas já chegam quase que no final e não, só de vir já está ótimo, né? E a gente percebe que elas foram só para conversar, né? E isso motiva a mente delas. E aí você pensa numa pessoa de 80 anos que já acordou cedo, ela saiu lá da casa dela, ela foi andando até a igreja, ela fez já fez esse exercício, né? Ela fez ali ainda um alongamento com a gente, ela voltou andando para a casa dela, então ela, né, sai ali daquele sedentarismo de ficar só dentro de casa, né? Então, para a gente, só dela sair até lá já é uma conquista, né? Então, quem tem, né, aí os seus anos a mais sabe a dificuldade com o tempo, né, de andar, de se locomover e tal. Então, assim, o projeto tem sido uma bênção, né, na vida das pessoas. É um projeto que a gente tem pessoas de todas as religiões, tem muitas pessoas de outras igrejas, que incrível. Né, evangélicas. Nós temos muitas pessoas católicas e muitas pessoas sem religião e muitas pessoas de outras religiões, né? A gente tem muitas pessoas. E a gente trabalha lá corpo, mas a gente também trabalha espírito, né? Porque a gente todos os dias, depois no final, faz uma oração com elas, né? A gente trabalha também a mente, né? Com a questão, por exemplo, esse mês a gente está envolvido lá no Setembro Amarelo, né? Então a gente trabalha com isso, né? A gente promove
viagens para elas, passeios, né? Então, Olha. mês passado mesmo, julho, né? Em julho mês retrasado, né? Nós fomos para o Parque das Águas lá em Resende, né? Conseguimos um ônibus, então de forma gratuita levamos elas lá para Resende e aí fizemos atividade física lá e fizemos um piquenique, né? No final do ano passado a gente levou elas para a praia, então assim a gente está sempre promovendo passeios, né? E às vezes é o único passeio no ano que alguma daquelas lá vão fazer, né? Então assim aí a gente faz o passeio e a gente faz vaquinha e junta tudo, faz piquenique, cada um leva o seu lanche para não ficar caro, né? Sempre pensando num todo, né? Naquelas que têm condições, mas também naquelas outras que não têm. Então, assim, a gente trabalha como uma família mesmo, né? Elas consideram a gente, assim, como família. Elas são uma gracinha. Agora, mês passado mesmo foi aniversário da minha filha, né? Sim. E aí elas viram, eu faltei o projeto, e se a gente falta um dia, elas já querem saber. Sempre tá eu ou a Mari, né? Nunca fecha o projeto. Mas eu não fui, né, na sexta-feira por conta do aniversário. E aí elas já logo me perguntavam na segunda, mas, Camila, senti sua falta. Eu falei, não, era aniversário da minha filha. E aí, no outro dia, ela já estava lá com um presentinho na mão. Trouxe um presente para sua filha. Né? Então, assim, ela é uma família mesmo. O projeto tem sido uma bênção. E a gente tem alcançado muitas vidas, muitas mulheres, né, ali através daquele projeto. Ai, que incrível. E homem também. Olha, tem poucos homens. Tem homens, né? Então os homens também estão convidados. Os homens também podem participar. Tem homem também. A gente... tem 6 homens. Das 100 mulheres, a gente tem 6 homens. Né? Mas, assim, agora os homens têm vindo mais, né? Sim. Aí chegou esse mês agora chegou um novo que não tinha ido ainda. Então, tem chegado, assim, devagarinho, os homens têm chegado. Então, a gente está com 6 homens, a maior parte é mulheres, mas o projeto é aberto para todo mundo. Só não pode criança. Sim. Que incrível. Então, para você que está nos assistindo, vem fazer parte desse projeto. Vai ser incrível. Você vai adorar. Você vai adorar, viu? Vem sim. Pode homens também. Não só mulheres. Isso. Homens também. De 18 a 100. Né? De 18 a 100 está convidado. Agora, quando andar, você pode chegar lá. Pode ir. Estão convidados. Camila, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Foi, assim, uma conversa incrível. Nós falamos aqui sobre mentalidade, trouxemos todos os pontos, não esquecendo do principal, da base, né, da mente, do cuidado, de tudo quanto guardar, né, que seja guardado na nossa mente, que nós possamos ver o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, as músicas que estamos escutando. Eu acho que isso é muito importante, não que seja proibido. Todos nós temos o direito de ouvir, né, o que achar necessário, de escutar o que achar necessário, mas que a gente possa começar a refletir, sabe? Até mesmo ouvir algo diferente. Eu não gostei do que eu ouvi, compartilha, né? Eu acredito que, assim, não só quem está ao redor, estou me sentindo sozinho. Não, peraí, tem ali uma rede de apoio, tem a igreja que faz essa rede de apoio, que é muito importante. Tem essa questão dos exercícios mesmo que você trouxe, de estar ali junto e de ter essa rede de apoio. Então, as pessoas precisam encontrar essa rede de apoio para elas entenderem que elas não estão sozinhas. Porque uma mente sozinha, sabe? Alguém sozinho, que se acha sozinho, ele vai se sentir incapaz. Ele vai achar assim, agora eu estou só e eu não tenho mais ninguém. É muito mais vulnerável, né? Sim, então que essa pessoa possa se unir, que ela possa se levantar, que ela possa tomar essa atitude de dar esse primeiro passo. Porque esse primeiro passo só ela pode dar, né? Mas que hoje as pessoas tenham saído daqui com uma consciência diferente, né? Com uma mentalidade diferente, que a mentalidade dela se abra, sabe? Que elas vejam uma oportunidade, que elas vejam amanhã. Porque a intenção aqui hoje é realmente essa, que essas pessoas vejam o amanhã, que elas vejam uma oportunidade, que elas deem um passo à frente. A nossa intenção aqui hoje é essa. E você hoje vai deixar um recado como para quem está te assistindo? Qual o recado que você deixa
para quem está te assistindo hoje, para essas mulheres que, sabe, vão estar assistindo, para todas as pessoas que vão ter essa possibilidade de poder te ouvir, né? Que você trouxe aqui algo muito importante para nós, sabe? Você trouxe para nós um olhar para dentro de uma forma consciente, para que a gente possa começar a perceber fora. Eu vou deixar as palavras, então, de novo, de Salomão, né? Se tem alguma coisa que você precisa guardar, guarda o teu coração, né? Guarda a tua mente, guarda a tua alma, sabe? Guarda os seus sentimentos. O mundo, ele tenta nos bombardear diariamente com muitas notícias, né? A gente vai olhando ao redor, vai ficando meio que desesperançoso, meio sem expectativas do futuro, vai deixando a gente agoniados, né? Mas que você possa, nessa tarde, guardar o teu coração, guardar os seus desejos, guardar as suas emoções, né? Guardar a tua mente, protegida no Senhor. Porque quando a gente tem o nosso coração bem guardado no Senhor, quando a gente tem a nossa mente focada, né, naquilo, no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, né, e muda dentro as coisas por fora, elas vão naturalmente acontecendo. Você, né, que está me ouvindo, a gente vindo aí no setembro, mês do setembro amarelo, né, prevenção aí do suicídio, não desista. A sua vida é muito mais daquilo que você tem visto hoje. Sai da caverna. Às vezes você não está conseguindo ver a saída, porque você está dentro, né? E dentro do problema a gente não consegue ver. Sai. Procure uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que possa te ajudar. Procure uma igreja mais próxima, né, da sua casa, alguém que seja referência para você, e peça ajuda. Sai da caverna, porque essa pessoa, ela vai te fazer olhar um outro ângulo que talvez você ainda não tenha enxergado, né? Essa dor que você está sentindo, essa situação que você tem passado, ela vai passar, ela tem solução. Às vezes você acha que não tem, mas ela tem solução. Então guarda tua mente, guarda tuas emoções e sai desse estado. Procure alguém, procure ajuda, procure um médico, né? Procure um CAPS, procure, né, alguém que possa olhar para esses seus sentimentos aí que estão guardados, e eu tenho certeza, né, que você vai colher resultados disso em nome de Jesus. Amém. Então, estamos chegando ao fim. Muito obrigada, Camila, pela sua presença hoje aqui. Foi uma conversa muito boa. Amém. Foi incrível, foi edificante para mim, para todos nós que estamos, né, assistindo, vamos nos assistir. E muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu agradeço muito pela sua presença. Foi um prazer. Eu agradeço. Eu que agradeço de coração. Estamos chegando ao fim do nosso podcast de hoje e até o nosso próximo podcast MMGR. Até a próxima!